O nosso vídeo de hoje aqui no canal da Bob Sim P&D será uma dica muito importante e interessante para os seus projetos em Arduino, principalmente quando eles começam a escalar e ter maiores proporções. Ficou curioso? Então não sai daí logo depois da vinheta. Quando projetos, mesmo no Arduino, começam a tomar maior complexidade, acaba se tornando difícil você conseguir gerir o código todo em uma página só. Nós estamos trabalhando neste momento no nosso projeto do controlador para a rotação de coolers e iluminação do mini PC Retro e já começamos a perceber que o código está ficando meio comprido, né? Nós já temos aqui 175 linhas de código-fonte e isso tende a aumentar mais ainda conforme formos incluindo as rotinas para controle de potência e também para toda a parte de IHM. Assim é interessante e uma boa prática trabalharmos com mais de uma página segmentando os tipos de informações que nós temos. Por exemplo, nós podemos migrar toda a parte referente ao encoder rotativo para uma página destinada ao controle unicamente da IHM. Podemos ter também uma página destinada unicamente para a parte do sistema de controle de potência e iluminação. Então é isso que nós vamos demonstrar neste vídeo. Para nós criarmos essas páginas, basta fecharmos a IDE e criarmos arquivos do tipo texto, entretanto com a extensão .ino. Então eu vou criar aqui um arquivo chamado ihm.ino e também vou criar um arquivo chamado control.ino. Fazendo isso, nós já teremos as abas abertas na IDE do Arduino. Então basta eu abrir o arquivo principal, que ao carregar a IDE já vai efetuar a abertura de todos os .ino que nós temos dentro da pasta do projeto, como vocês podem ver aqui. Como eles não têm nada dentro, então eles vêm vazios. Assim o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente pegar as funções que eu quero mover e mover para o arquivo que eu desejo. Por exemplo, esta função aqui do encoder rotativo e da parte do display vai tudo para dentro da IHM. A parte de controle de potência nós ainda não temos nada, então vai ficar o arquivo vazio aqui. Porém, para que nós possamos trabalhar com as funções que estão nos outros arquivos dentro do arquivo principal, nós precisamos também ter o protótipo dessas funções. Porém, as funções estão em outro arquivo, e não no arquivo principal onde está a função loop. Como é que eu posso fazer, então? Eu vou ter de criar o protótipo da função relacionando uma função externa. Então, por exemplo, nós temos aqui o protótipo da função do display horizontal do Rotary Encoder. Eu vou mover isso aqui junto para onde estão as funções, que é o arquivo IHM. Essa função aqui ela não existe ainda. E aqui eu vou manter essas funções, entretanto relacionando elas como externas. Então eu boto um extern na frente. O que acontece é que estas funções aqui elas são externas ao arquivo principal. O arquivo principal é aquele onde está a minha função loop, ou no caso do C padrão ou do microcontrolador PIC, é onde está a minha função main. Então, olha só, como o disp.oris e o Rotary Enc não estão no arquivo principal, estão em um arquivo secundário, eu preciso relacioná-los como função externa. Então, vou botar aqui, protótipo de funções externas. E as funções estão, então, aqui no outro arquivo. Tanto as funções quanto os seus protótipos. Não esqueçam de deixar o protótipo dessas funções aqui em cima também. Se você tiver qualquer variável que seja compartilhada entre os arquivos, você também precisa relacioná-las em ambos os arquivos como variável externa. Como, por exemplo, nós temos aqui a variável light. Esta variável traz o percentual que nós vamos aplicar sobre a iluminação. E ela está aqui no arquivo principal. Vamos ver aonde? Aqui está ela. Então, tanto a variável fan quanto a variável light, quanto essas variáveis temp, x e y limit, elas são utilizadas na IHM. E elas precisam estar relacionadas aqui no arquivo principal também como variável
do tipo externo. Entretanto, como essas variáveis elas não estão sendo criadas aqui, apenas relacionadas, nós não podemos ter atribuição de valor na inicialização. Então a variável fica vazia. Apenas a criação, apenas a relação da variável. Vamos ver se tem mais alguma variável que precisamos colocar aqui. Olha só, nós temos ainda toda a parte relacionada com o encoder. Isso daqui são variáveis que estão trabalhando e funcionando unicamente para o Rotary Encoder. Então, de repente, nós podemos movê-las diretamente para onde precisamos e não há necessidade de ter a relação no arquivo principal. Então, vamos dar um Ctrl X aqui e deixar apenas na aba IHM. Então, são as definições para encoder rotativo. Aqui nós temos os pin modes do encoder rotativo, vou mover isso aí para cá também, e vou criar uma função para isto. Start encoder. Temos de criar o protótipo. E relacionar eles no arquivo principal. E vamos chamar aqui na nossa função setup. Ok, acredito que seja isto. Não me parece estar faltando mais nada nós transferirmos aí para os outros arquivos. Vamos compilar e ver se dá algum erro. É isso aí, sem erros, tudo certinho. Como nós não temos erros e não efetuamos nenhuma alteração lógica no sistema, não há necessidade de efetuar a carga para o microcontrolador para testes. Vamos continuar trabalhando com este código-fonte aqui nos próximos vídeos aí da série Projetos Aplicados em Arduino. Então fica ligado para não perder a continuação do desenvolvimento deste pequeno projeto para o controlador de coolers e iluminação do mini PC Retrô. Espero que você tenha gostado da nossa dica de hoje, uma dica importantíssima para os seus projetos quando eles começam a ficar muito grandes. Lembrando que esta dica de hoje ela vai ser a continuidade do nosso projeto do Mini PC Retrô. Então vamos aproveitar o que nós demonstramos para vocês aqui para a continuidade do nosso projeto. Para que não perca a continuação, não esquece de assinar o canal e clicar na sinetinha, principalmente se você é novo por aqui, é claro. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, utiliza aí embaixo os comentários do YouTube. Não deixou o like? Então esta é a hora, não esquece, deixa aí o like, isso ajuda muito com o crescimento do canal, principalmente para que o algoritmo saiba que vocês estão gostando do nosso conteúdo e possa oferecê-lo para outras pessoas na plataforma. Então é isso aí, até o nosso próximo vídeo.